Então, muitas vezes quando nós temos a oportunidade de pegar uma peça e virar, porque eu fiz assim inicialmente, uma peça, tá certo? Porque eu precisava de uma curvatura que foi dada na gás. Então, aqui eu já tenho basicamente a oportunidade de trabalhar de forma diferente, ou seja, esse lado também, para que não fique limitado, trabalhando só basicamente com o que foi visto. Então eu já começo a buscar outras imagens. Por exemplo, eu começo sempre pelo esboço. Então, ó, aqui eu já estou deixando para o corpo. Nós temos que ter uma referência, primeiro porque nós não temos medida exata da abóbora, nós não temos medida exata, muitas vezes, do nosso objetivo. Então, como vai ser colocado no arranjo, eu estou dividindo e fazendo o mesmo trabalho, só que eu preciso buscar outras imagens. Vou começar a colocar a cabeça, muitas vezes, né, da garça ou do cisne, que faz muito isso, o flamingo faz muito isso, uma certa curvatura. Então, ó, comecei a buscar essa curvatura a partir do pescoço. Ó. É claro que as imagens vão se formando também. Muitas vezes a gente tem uma peça que já nos oferece a condição. Se eu quero uma curvatura, como foi no caso lá do cavalo marinho, eu vou sempre aqui ao meio. Ó. Se ele contornou e está voltando, então, ó, a cabeça já não vai ser mais aqui, porque eu determinei que ela precisaria ir até a metade do corpo. Então, seria isso aqui. De um lado, se eu buscar sempre o outro lado, corresponder o início, ó, seria buscar um centro com a faca, eu vou girando, como se fosse um compasso. Quer dizer, nós temos uma ferramenta que pode ser muito útil e buscar muitas vezes o outro lado. Então já se começa a fazer com o pescoço uma certa curvatura. E vou trazer praticamente para cá. Ó. Se eu tenho a faca apoiada, tá certo? Na verdade, esse tipo de trabalho não pode ser feito muitas vezes só com o molde, não. E se eu colocar o molde, eu tenho que saber também o que vem depois da cabeça, que é muitas vezes o pescoço, mas pode ser o corpo. Então, aqui a gente já está imaginando, ó, a cabeça que fez a curva e voltou. E vou começar a cortar no pescoço. Imagina, eu estou aqui praticamente buscando a imagem e trabalhando dentro do que vocês estão imaginando também. Eu já falei que era um cisne. Falei que era uma garça, mas o que é importante para a gente é o flamingo, por exemplo. Mas que vocês comecem a buscar a imagem também, tá certo? Que Andrade já fez o cavalo marinho, fez outros bichinhos aqui. Então a gente começa a imaginar. Eu tenho que mexer um pouco com vocês, certo? Tem que fazer com que vocês comecem a raciocinar junto comigo. E se só for com o molde, vocês não vão buscar e nem despertar o lado criativo. E a nossa ideia justamente é essa, buscar o lado criativo. Então, ó, eu estou colocando a cabeça aqui, o corpo aqui, aqui vai estar o quê? O restante do pescoço, que está fazendo a curva, ó. Voltando. Então, ó, claro que só estamos se esboçando, né, gente? De repente o resultado final, a gente vai ter, até mesmo na hora de dividir aqui, o bico, ó, se for um cisne, não foi assim que nós fizemos com o pato, por cima, eu cheguei e cortei a metade, ó, e desgastei. Porque na verdade, quando se trabalha 180, as pessoas trabalham assim, ó. Vou colocar um olhinho aqui para vocês terem a imaginação mais pulsada. Como se fosse aqui, ó. Tá certo? A cabeça. Só que está tudo achatado. Eu tenho que buscar essa imagem. Ele chegou, fez com o pescoço, que eu vou tirar aqui, ó, olhar, ó. Agora já posso cortar, já esbocei, porque muitas vezes vocês têm a oportunidade de ver o Andrade puxando os cortes, né? Mas porque está esboçado. Se você não esboçar,
muitas vezes sair puxando porque você não tem o objetivo. O objetivo definido, fica mais fácil a gente cortar. Do outro lado, olhar e dar acabamento. Eu sei que o pescoço é redondo, eu não vou me preocupar, muitas vezes, deixar ele quadrado e vou começar, ó, a cortar realmente. Nós temos, na nossa fotografia aí, uma cobra que faz esse tipo de nós temos esse tipo de trabalho, ou seja, ela começa a enrolar, né? E nós temos que muitas vezes procurar também a mola ideal. Eu tenho que fazer algum trabalho que tenha bastante volume. Aqui, ó, vou descer um pouco, vou tirar o olhinho, já vimos, estavam fazendo, e vou afinar também para não ficar aquela coisa achatada, né? Então, ó, vou desgastar um pouco mais o pescoço. Afinando o máximo para a gente ter essa ideia de volume de outro ângulo também. Aqui vou afinar um pouco mais. Cortar e marcar, ó, sempre respeitando o que já foi pré-determinado. Aqui do outro lado, que continua o bico, depois a cabeça. Sobre o pescoço que está fazendo essa curvatura. A cauda, nós temos também que esboçar, cortar da mesma forma. De um lado e do outro. Procure cortar sempre por trás dessa casca. Realmente ela é dura, então a gente, se querer cortar aqui, é bobagem que vai realmente ficar difícil. E cortar dando sempre o esboço da cauda, usando a mesma técnica. Então, aqui seria o que? Colocar a divisão, ó,